Bom, irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos as santas atitudes de um discípulo de Jesus. Eu queria tratar sobre esse tema porque domingo passado nós começamos a falar sobre santidade, né? E aí nós falamos sobre a santificação dos crentes a partir de duas marcas que sempre estão presentes no coração dos discípulos de Jesus, dos crentes, quando nós tratamos sobre santidade. Primeiro é a ideia de pureza, né? A purificação, que é uma ação baseada na promessa que Cristo fez, ou seja, pelo que Cristo fez por nós, é que nós nos dispomos a nos santificar. Então a santificação ela é uma atitude que é uma resposta àquilo que Cristo fez na nossa vida. E falamos também que a outra marca da santificação na vida de um crente é o progresso, ou seja, sempre nós temos que progredir em santidade. Não existe o crente que se converteu e que, portanto, é santo, não precisa fazer mais nada na sua vida, né? É o crente 3S, né? Salvo, sentado, satisfeito, pronto, e aí não precisa fazer mais de nada, ele vai para a glória, né? Na carruagem de fogo de Elias e vai-se embora. Não, não é assim, cara. A vida do crente deve ser um constante progresso em direção a tornar-se mais parecido com o Senhor Jesus. Então, nesse sentido, eu queria tratar hoje com os irmãos sobre justamente as atitudes de um discípulo de Jesus em relação à santidade, né? Por isso que eu coloquei como tema da nossa mensagem, as santas atitudes de um discípulo de Jesus. Porque eu queria pensar com os irmãos quais são essas atitudes práticas que todo discípulo de Jesus deve fazer e que ao fazer essas atitudes, ele demonstra que é discípulo de Jesus. A ideia do discípulo, eu usei esse tema, né? A gente tem estudado um pouco sobre isso, estudamos isso na escola bíblica, sábado, ontem, mas ela traz uma ideia muito interessante, porque discípulo é aquele que segue os passos do mestre, é aquele que segue o caminho do mestre. Obrigado. O discípulo é aquele que segue os passos do mestre. Então, nesse sentido, quando nós pensamos em santas atitudes que um discípulo de Jesus deve ter, nós devemos pensar que, ora, se Cristo agiu dessa forma, então eu, que sou discípulo do Senhor, devo agir da mesma forma. E aí, isso serve como um espelho também para mostrar se eu estou agindo ou não de conformidade com o meu mestre, que eu digo que amo e sirvo. Então, eu queria pensar nessas santas atitudes de um discípulo de Jesus, né? A partir do texto de Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler 10 versos. Colossenses, capítulo 3, do verso 5 ao 15. Colossenses, capítulo 3, do verso 5 até o verso 15. Eu vou estar lendo aqui na Nova Almeida atualizada, que está sendo projetada aí para os irmãos acompanharem. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa.
assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Até aqui a leitura, vamos orar e pedir que Deus nos fale, porque a sua palavra, ela sempre fala o coração do seu povo. Normalmente somos nós que temos a mente e os ouvidos desobedientes. Então vamos pedir a Deus que Ele fale conosco. Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ter atitudes santas, porque nós somos Teus discípulos. Então nos instrua, Senhor. Fale ao nosso coração por meio de Tua palavra. E que a Tua palavra nos corrija, nos advirta, nos exorte e nos ajude a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Dá graça, fala conosco, torna nosso coração boa terra, obediente, para que a Tua palavra possa produzir os frutos que o Senhor quer que as nossas vidas produzam. Nos ajude, dê graça para mim, que vou estar trazendo a Tua palavra à Tua santa igreja. Que o Senhor me ajude. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve essa maravilhosa carta em nome de Jesus, segundo a vontade dele. Um dia eu pregarei ela toda aqui na igreja, mas é uma carta maravilhosa. Paulo escreve porque a igreja de Colossos estava passando por uma dificuldade. Qual dificuldade? Dentro da igreja de Colossos tinha uns irmãos aí, que eles apareceram dentro da igreja e começaram a dizer que Jesus não era tão Jesus assim, entendeu? Ele não era tão, assim, Deus não, né? Era uma misturinha assim, era tipo como se fosse um anjo de patente mais alta, pronto. E aí esses irmãos começaram a dizer o seguinte: ó, Jesus ele é mais ou menos assim, então vamos começar a fazer culto adorando os anjos, vamos começar a estudar os anjos, vamos começar a estudar Jesus assim igual com os anjos. E aí Paulo sabe dessa história, e aí Paulo bota o pé no freio e diz: não, espera aí, não é assim que a banda toca. Jesus, ele realmente não é um anjo, ele é o próprio Deus, e ele foi quem veio para perdoar os nossos pecados e nos salvar, e ensinar que Cristo não é igual a Deus, portanto que ele é surpreendente, ele é maravilhoso, ele é incomparável, vai fazer com que a igreja deposite sua fé, não naquele que pode salvar, mas em outro que não pode. E aí o perigo do ensino errado é o quê? É o cara ir para o inferno, porque ele vai depositar a sua fé em outra pessoa que não o Senhor Jesus. Portanto, a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma exaltação à supremacia de Cristo, mostrando que Cristo é superior a tudo que existe. Então, é um louvor, uma exaltação à supremacia de quem Cristo é. Então, como é peculiar ao apóstolo Paulo, capítulo 1, 2, Paulo traz a teologia, ou seja, essa verdade, ele destaca essa verdade. Capítulos 3 e 4, Paulo aplica a verdade que ele defende no capítulo 1 e 2, ele aplica essa verdade na vida da igreja, certo? Então, quando nós estamos lendo aqui o capítulo 3, um trecho do capítulo 3, então, o que tem que estar na nossa mente é a ideia de que Paulo aqui está aplicando a teologia que ele defendeu no capítulo 1 e 2. E o que é que ele defendeu, pastor? Capítulo 1 e 2, que você tem que se apegar à doutrina verdadeira, você tem que ser submisso à verdade, Cristo é superior aos anjos, superior a tudo o que existe. Por quê? Porque ele é criador, assim como o Pai. Então, Cristo não é um anjo, nem Cristo é inferior como um anjo, nem Cristo é um anjo diferente. Não. Cristo, ele é quem? Ele é Deus. Não sei se os irmãos sabem, mas essa é uma das discordâncias que nós temos, e é uma discordância séria que nós temos com o adventismo, né? Dentro das suas doutrinas mais profundas do adventismo,
eles chegam a declarar que Jesus é uma espécie de arcanjo e tudo mais. Isso é muito complicado. Por isso que alguns pastores batistas mais sérios não consideram nem o adventismo igreja. Não sei se os irmãos sabiam disso, mas é uma dificuldade. Fora outras grandes dificuldades que nós temos dentro da doutrina adventista. Ah, pastor, o senhor está falando mal do adventismo? Não, só estou explicando o que eles defendem. E que nós discordamos disso. Porque Jesus não é arcanjo, ele não é anjo. Colossenses vai defender isso do primeiro capítulo ao último. Cristo é supremo, ele é a imagem do próprio Deus, portanto ele é Deus, certo? E ele é superior a tudo. Ele estava com o Pai criando o mundo. Essa é a defesa de Colossenses. Então Cristo não pode nunca ser comparado a um anjo, mas ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Cordeiro que é digno de abrir os selos, lá de Apocalipse 5, e que todos os 4 seres viventes, todos os anjos se prostram e adoram o Cordeiro, que ele foi o único a ser capaz de tomar o livro e abrir os selos. Então, é a esse Cristo que Colossenses exalta e que nós adoramos. Mas o ponto aqui para nós é que Paulo, no início do capítulo 3, ele vai começar a aplicar a sua teologia. E ele vai tratar, capítulo 3, 1 a 4, ele vai falar sobre a atitude que os cristãos de Colossos e que nós temos que ter em relação às verdades que ele havia ensinado, de que nós devemos buscar as coisas do alto e pensar as coisas do alto, porque Cristo está lá. Então, Paulo está ensinando para essa igreja de Colossos o seguinte: olha, esse Cristo que está exaltado à direita de Deus, que nos salvou, que o seu sacrifício pagou os nossos pecados e que nós somos salvos por ele, nós devemos concentrar a nossa mente e o nosso coração em quem? Nele, para buscar as coisas do alto e pensar as coisas do alto, porque ele está lá. Isso aqui mostra para a gente, aponta para a gente a forma como Paulo vai tratar essas questões aqui. E aquilo que nós tratamos no domingo passado em outro texto. Quando eu falo em santidade e que eu quero dizer que a santidade ela é uma atitude, eu não posso correr o risco de achar que eu sou santo porque eu obedeço um código de ética. Quem faz isso é o paganismo, quem faz isso é o espiritismo, quem faz isso é o catolicismo, quem faz isso são todas as outras religiões. Obedeça a A, B e C, senão Deus vai lhe punir. No cristianismo, não. No cristianismo bíblico, é o contrário. Você é salvo por Deus, eu sou salvo por Deus. Então, haja de conformidade com essa salvação. E agir de conformidade com essa salvação testifica que você é discípulo de Deus e testifica que você é salvo. Não o contrário. Percebem a diferença? A gente discutiu isso domingo passado no culto. E aqui eu quero deixar essa parte mais, digamos assim, fundamental teológica e entrar na aplicação que o próprio Paulo vai dar aqui para a igreja de Colossos. Porque Paulo vai recomendar esses irmãos que têm Cristo como seu supremo pastor, que tem Cristo que está sentado à direita de Deus, que tem Cristo como objetivo dos seus pensamentos, ações e palavras. Esses irmãos que já foram convertidos por Deus por meio da pregação do Evangelho, ele vai dizer: olha, se vocês receberam tudo isso, então ajam de forma santa, dessa forma. Aí alguém perguntou: Paulo, mas peraí, qual a forma que eu tenho que agir em santidade? Aí Paulo: calma, vou responder agora. Aí começa, né? Primeiro Paulo vai fazer o seguinte, vamos lá. Quais são essas santas atitudes? Duas atitudes aí, né, gerais. Primeira atitude, está aí versos 5 a 11. Paulo diz assim, que nós devemos, como salvos por Deus, salvos por Cristo, a primeira atitude que você tem que tomar é uma atitude que os teólogos chamam de atitude negativa. Ou seja, o que você não deve fazer, não faça, certo? Aí quais são essas atitudes? Primeiro, ele vai dizer, fazer morrer, né? Essa é a primeira atitude de todo crente em relação à sua vida com Deus em santidade. Faça morrer. Aí morrer o que, Paulo? A sua natureza. Essa é a primeira atitude de santidade que eu e você nós temos que fazer. Percebe que na Bíblia você não tem esse negócio de tipo assim, você tem que ser santo. Aí você pergunta, beleza, como eu tenho que ser santo?
você tem que fazer, cortar o cabelo e pentear para o lado direito, as mulheres não podem pintar o cabelo de amarelo, tem que fazer a sobrancelha não muito arqueada. Isso não tem na Bíblia. Mas Paulo, ele é muito mais profundo, porque a santidade, quando é apenas uma atitude externa, a Bíblia chama de quê? De hipocrisia. A santidade, ela é um movimento interno. A santidade, ela é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, por isso que Paulo começa, verso 1 a 4 do capítulo 3, dizendo o quê? Já que vocês, foram ressuscitados, isso aqui é um sinônimo de... Paulo está dizendo, já que vocês são crentes, então busque as coisas do alto, pense as coisas do alto, onde Cristo está. Se vocês são esses crentes que ressuscitaram, então, qual é a primeira atitude de santidade de um discípulo de Cristo? Faça morrer a sua natureza. Está aí, verso 5. Portanto, ou seja, concordando com o que ele falou anteriormente, façam morrer tudo que pertence à sua natureza terrena. Essa é a atitude de todo crente, faça morrer a sua natureza. Por isso, meus irmãos, que sinceramente eu tenho uma profunda dificuldade quando eu vejo um camarada pregando, dizendo assim, ser crente é bom demais, é só vitória e alegria. Juro, meus irmãos, eu fico doente, eu fico para morrer. A pressão arterial sobe logo, eu fico todo me tremendo, porque eu digo assim, eu não entendo que que Bíblia esse caba está lendo? Porque a minha não, pensa num negócio difícil. Então, eu fico pensando, eu acho que ele não leu a Bíblia direito não, porque se ele está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo, pensa num negócio é impossível você ser crente. Por isso que Paulo está dizendo o quê? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que vocês são crentes, então qual é a primeira atitude de santidade? Faça morrer a sua natureza terrena. Aí eu acho que alguém da igreja perguntou, Paulo, peraí, que natureza é essa? O que é que eu tenho que fazer morrer? Aí Paulo está dizendo, olha aí para a Bíblia aí, verso 5. Primeira atitude, Paulo vai dizer, façam morrer, o que, Paulo? Aí ele responde, imoralidade sexual. Aqui é um termo, uma expressão grega para muita coisa. Imoralidade sexual significa o quê? Significa sexo antes do casamento, adultério, significa práticas homossexuais, significa qualquer tipo de prática sexual que distorce o padrão bíblico. Então, imoralidade sexual é um termo geral que aparece no Novo Testamento para classificar tudo isso. Então, aquela historinha que apareceu, tem uns caras que chamam, não, porque eu vi um teólogo, apareceu na internet dizendo que a palavra homossexual não é homossexual, porque Deus não condena a prática da homossexualidade. Aí eu digo, ai meu Deus do céu, eu digo, não, condena não. Lógico que condena, está dentro dessa expressão imoralidade sexual, fora que tem outras palavras em 1 Coríntios que é mais específico, mas aqui Paulo está sendo bem geral, está dizendo, ou seja, entre vocês não deve haver imoralidade sexual. E lembrem, Colossos também era uma cidade altamente promíscua, você tinha cultos orgiásticos, era cultos onde você tinha, dentro do culto você tinha práticas sexuais, e dessa forma você celebrava as divindades, Então Paulo está dizendo, vocês não são assim, façam morrer isso. Em segundo lugar, ainda no verso 5, Paulo diz o quê? Além da imoralidade sexual, impureza. Impureza aí também significa aquilo que seus pensamentos e seus olhos desejam, também relacionado à sexualidade. Contemporaneamente falando, pornografia, aquelas irmãs que postam foto bem sensual, mostrando a curva do seio, é engraçado, as irmãs botam na academia, estou malhando, a primeira coisa que a irmã mostra é a bunda, tira foto. Oxe, o que é isso? A irmã não leu a Bíblia não, Façam morrer a natureza terrena. Aí quando você vai advertir a irmã, se irmã, isso é errado, aí a irmã vai, ainda usa o texto bíblico errado, não me julgue. Aí dá vontade de dizer, vai estudar a Bíblia, mas você não pode falar isso, mas se não me julga, eu disse, mas a Bíblia manda eu lhe julgar, está aqui, imoralidade sexual, está aqui, impureza, a irmã não pode postar foto sensual, e os cabas também, eu sou de uma época que quando o cara ia para a praia, o cara ia com calção no joelho, camisa, aí hoje os crentes, ai meu Deus do céu, vai para a praia, sunguinha, coladinha, eu disse, meu Deus, tome vergonha, cara, pelo amor de Deus, meu irmão, ai meu Deus do céu.
ano que vem a gente vai ter encontro de homens aqui, aí eu vou ter uma conversa séria. Ainda bem, eu creio eu creio que os irmãos, os machos daqui da igreja não usam sunguinha não, né? Quem usar, a gente vai se juntar e amarrar num pé de cajueiro e dar uma pisa nele. Eu não escrevi isso no sermão não, viu, irmãos? Estou brincando. Vamos lá, continuando. Mas tudo isso é impureza. Aí Paulo continua, o que tem que fazer morrer, Paulo? Paixões. Paixões aqui é todo desejo descontrolado. Tecnicamente falando, eu sou até contra cristão usar essa palavra. Eu estou apaixonado por você. A palavra paixão, ela é uma palavra grega chamada, em grego, a palavra paixão é pathos. É de onde vem a nossa palavra médica, patologia. Então, literalmente, patologia significa o estudo das doenças. Em grego, pathos significa doença. Por que doença? Porque é um desejo descontrolado, a mente está doente. Engraçado, quando você está apaixonado, você está o quê? Psiquiatricamente falando, doente. Você está descontrolado na mente. É tanto que é engraçado que você vai ver os índices de divórcio entre casais de 18 e 32 anos, você vai ver que os divórcios ocorrem quando? Isso é dado do IBGE, tá? O IBGE é 2018. Você vai ver que os divórcios entre pessoas de 18 e 32 anos acontecem em qual faixa etária de anos, né? Quantos anos dura um casamento? Entre 18 e 32 anos de idade, segundo o IBGE. 2 anos e meio a 3 anos. Aí você vai para a área da psicologia e da psiquiatria, você pergunta assim, quanto é que dura uma paixão? Aí o psicólogo, o psiquiatra vai dizer, mais ou menos 1 ano e meio a 3 anos. Ou seja, o caba casa apaixonado, achando a mulher ou o homem uma coisa mais linda do mundo, depois de 2 anos e meio, 3 anos, descobre que o cara está mais para um cheque do que para um príncipe, aí acaba o casamento, pede o divórcio. Aí diz, acabou o amor. Não, minha irmã, meu irmão, você se apaixonou, você ficou doido, né? Se apaixonou, casou e aí agora quer se separar, né? Então, cuidado com a paixão. Paulo coloca a paixão como o quê? Como algo que você deve o quê? Fazer morrer. Entendeu? Desculpa aí os dorameiros. Eu me apaixonei por ele. Não, você está doente, né? Você está doente. Então, cuidado com isso. Paulo continua. Além de paixão, Paulo diz maus desejos. Maus desejos aqui, a palavra significa, é muito interessante. Maus desejos aqui não é nem relacionado à parte da sexualidade. Maus desejos aqui é você pensar mal do outro. É esse o significado. Então Paulo diz, está lá a irmã, né? Olha, aí a irmã vê outra irmã, que ela tem um problema, né? Ai meu Deus, se aquele salto torasse, ela caísse. Oh meu Deus, tomara que o cabelo dela dê um frizz e caia o cabelo todinho. Né? Isso é mau desejo, é você pensar na mente, né? Desenvolver na mente o mau desejo contra o outro. Paulo diz que isso é carnal e que você deve fazer morrer. E aí Paulo vai dizer também que nós devemos fazer morrer, além da imoralidade sexual, da impureza, das paixões, dos maus desejos, Paulo diz, façam morrer o quê? A avareza. E detalhe, olha que legal, Paulo compara aí no verso 5 ainda, Paulo compara a avareza à idolatria. Você amar o dinheiro como se fosse um Deus é idolatria. Paulo diz que isso precisa ser morto no nosso coração. E aí, cuidado, Paulo não está dizendo que ser pobre é ser maravilhoso. Cuidado, o dinheiro não é o problema é o lugar que você coloca ele no seu coração. Certo? Cuidado. O problema não é o dinheiro, o problema é você fazer dele o seu Deus. E aí, por que você deve fazer morrer isso? Aí olha a justificativa de Paulo no capítulo 6. No verso 6 do capítulo 3. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, os descrentes é quem pratica isso. Então, se você foi ressuscitado com Cristo, se você é crente, as suas atitudes santas devem ser o quê? Fazer morrer tudo isso aqui. Porque se você abre a boca e diz que é crente e está vivendo isso aqui, o que é que Paulo está dizendo para você aqui? Tu não é crente. Simples assim. E Paulo complica mais a nossa vida. Verso 7, Paulo ainda vai continuar aí. Paulo vai dizer o quê? Olhe, porque Paulo ele vai dizer que aqueles que vivem com Cristo não praticam essas coisas. Verso 7 é o que diz isso, né?
vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas, mas vocês são diferentes. E aí Paulo ele continua, ele entra com outras recomendações. No verso 8, Paulo vai dizer assim: agora, ou seja, já que vocês são salvos, agora porém, aí Paulo continua, abandonem, jogue fora, deixe de lado, são mais recomendações, né? Que também faz parte de quê? De como você vai fazer morrer a sua natureza. Aí Paulo continua, olha para o texto, irmão, para não dizer que é o pastor que está dizendo, é Paulo, olha aí para o texto. Paulo vai dizer, o que é que você tem que abandonar, ou fazer morrer? Ira, é aquele irmão que, não é só o cara que tem uma raiva porque levou uma topada, é aquele irmão que é descontrolado, que se alguém fizer uma coisa contra ele, ele quer matar o outro. Isso é ira. Paulo está dizendo, abandonem isso. Você é crente, você não pode ter isso no coração. Certo? Ira. Aí Paulo continua, verso 8. Indignação. O que é indignação? É uma raiva tão grande que você só se contenta quando pega o outro pelo gogó e balança. Então, você é crente, você não pode ser assim. Abandone a ira, abandone o quê? A maldade, que aí é a prática de qualquer coisa contra o irmão. É você agir com maldade, com malícia, para que seu irmão seja prejudicado. Isso é maldade, não deve haver isso no meio do povo de Deus. Ele continua também aí no verso 8, maledicência. Aqui tem uma coisa interessante. A Almeida atualizada, ela traduziu a palavra como blasfêmia. Eu acho errado, acho que o tradutor aqui, a palavra grega, ela significa maledicência e não blasfêmia. Blasfêmia é quando você nega uma doutrina fundamental. Eu nego que Jesus é Deus, eu nego que Jesus se encarnou, eu nego que Jesus ressuscitou, isso é uma blasfêmia. Mas aqui, a intenção de Paulo, quando usou a palavra aqui grega, é justamente a ideia de quê? De maledicência, é você falar mal dos outros, para prejudicar os outros. Então Paulo diz, você não deve ter isso. Continua, verso 8, finalzinho do verso 8 aí. Linguagem obscena do falar. Ou seja, é palavra de duplo sentido, com teor pejorativo, sexual. Não pode haver isso no meio do povo. Piadinha pornográfica, frasezinha que todo mundo ali já associa a práticas sexuais. Cuidado com isso. Não pode haver isso no meio do povo. Paulo manda abandonar, porque essa é a atitude santa. E aí, no verso 9 e 10, Paulo assim dá uma aula para a gente. Paulo diz assim, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, verso 10, e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui, Paulo está dizendo justamente o que? Não mintam uns aos outros. Por quê? Porque mentir é no sentido de que as suas palavras prejudicam o outro, levam o outro a pecar, levam o outro a se entristecer, levam o outro a não querer caminhar mais na fé. Então, olha como é pesado esse ensino de Paulo aqui. E por que você deve, meus irmãos, fazer morrer essas práticas na sua e na minha natureza? E por que você deve abandonar essas coisas? Aí Paulo diz aqui, verso 10 e 11, né? Porque você foi salvo, e você se revestiu de Cristo, e você agora reflete a imagem daquele que o criou. É isso que Paulo está ensinando. E aí no verso 11 ele fecha o argumento dele dizendo o seguinte, aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Como é que Paulo fecha esse argumento aí? Ele está dizendo assim, meus irmãos, já que vocês são crentes, façam morrer isso, a sua natureza terrena. E não façam apenas, abandonem isso, porque vocês são de Cristo. Irmãos, quais são as santas atitudes que Deus espera da minha vida e de vocês aqui dentro da Igreja Batista em Passagem de Areia? Que vocês façam morrer todos os dias
essas atitudes. Que vocês abandonem essas práticas todos os dias. É assim que você vai ser santo. Não existe você passar no corredor de luz. Não existe você fazer, derramar óleo da unção na cabeça, né, derramar azeite na cabeça. Isso não vai fazer nada, meu irmão. Se você é crente, se Cristo lhe salvou, você se revestiu dele, então abandonem isso. Essa é a maior prova de que você é um filho de Deus, se você obedece ao Senhor que lhe salvou. Não é obedecendo, não é abandonando essas coisas que você vai se tornar filho. Não, é o contrário. Se você é filho, aí é que você vai evitar essas coisas. Não o contrário. Mas aí Paulo, além dessas atitudes negativas, né, faça morrer a natureza, Paulo também nos ajuda aqui explicando o que é que a gente tem que fazer. Não é? E aí a gente caminha para o final aqui. Verso 12 a 15, Paulo vai dizer o quê? Se ele disse, verso 5 até o verso 11, o que nós devemos fazer morrer, ou seja, a atitude negativa, o que não devemos fazer, Paulo agora ele vai dizer o quê? O que você tem que fazer, que é o que a gente chama, os teólogos chamam de atitude positiva, né? E aí vamos lá, o que é que a gente tem que fazer? Aí Paulo vai dizer, verso 12, aí, Paulo é maravilhoso, né? Aí ele vai dizer, por que você tem que fazer, né? Ele vai dar a razão pela qual você tem que fazer. Verso 12, comecinho aí do verso 12. Portanto, ou seja, já que vocês sabem o que tem que morrer e sabem o que tem que abandonar, aí Paulo vai dizer, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Ei, Paulo dá um chute na canela da gente, né? Paulo, como diz aquele ditado futebolístico, né? Já que eu sou muito craque no futebol, então eu uso sempre ditados futebolísticos. Paulo entrou de carrinho, do pescoço para baixo, foi canela. Bateu, que derrubou todo mundo. Porque isso aqui que Paulo fala é extremamente difícil. Paulo está dizendo que, já que você é um eleito de Deus, não é isso? Verso 12. Você é santo e amado. Ou seja, se você é isso, além de abandonar e além de fazer morrer a natureza, agora você tem que fazer o quê? Aí Paulo começa a sua segunda listinha, né? A partir do verso 12 aí. Paulo vai dizer, você tem que ter o quê? Profunda compaixão. O que é compaixão, meus irmãos? Compaixão é você ser compatível ou afeiçoado com a dor e o sofrimento do outro, no sentido de querer aliviar a dor do outro. Então, e não é só uma compaixão simples não, é profunda compaixão. É isso que você tem que ter, e eu também. Segundo, bondade, verso 12 também. Bondade aí aqui é fazer o bem, não só a quem lhe agrada não, viu, jovem? É fazer o bem àquele que lhe persegue e aquele que faz o mal contra você. Acaba falou mal de você, você vai fazer o quê? Danar uma pedrada. Não, você é eleito, você é santo e você é amado por Jesus. O caba falou mal de você, você vai fazer o quê? Vai falar bem. Você não vai falar mal dele. Por quê? Você é santo, eleito e amado. Ah, mas eu tenho vontade de esganar. Eu também tenho. Mas Jesus manda a gente fazer o quê? Amar. Está vendo minha raiva? Os irmãos estão sentindo agora a minha raiva que eu tenho quando eu vejo esses pastores de televisão dizendo, você é crente é bom demais. Você é crente. Vai. Pega alguém que fala mal de você no trabalho e lhe prejudica. E aí você tem agora a oportunidade de falar mal dele, de prejudicar ele. Aí quando você vai, agora eu pego ele. Aí a gente tem o Espírito Santo, né? Aí quando você vai chegar para falar mal lá para o seu chefe, é o Espírito Santo. Ei, tu vai fazer o quê? Aí você, eu vou falar mal dele, porque ele falou mal de mim. Agora eu vou quebrar ele. O Espírito Santo, vai nada. Volte. Vá orar por ele. Senhor, mas eu queria matar ele. Eu sei, mas você não vai fazer não. Você é crente. Volte. Volte e vá orar por ele. Vá falar bem. Onde é que ser crente é fácil? Diga para mim, diga. É difícil demais, meu amigo. Porque você tem que ser bom, revista-se dessa bondade.
Paulo continua, não só de bondade, mas nós temos qual a outra atitude positiva? Humildade, também no verso 12. Humildade é reconhecer os outros superiores a você mesmo. Imagina o cara que falou mal de você e você agora tem que considerar ele superior. Você tem que dar prioridade a ele. Oh, como é difícil, Jesus, me ajude. Aí Paulo continua ainda, né? Paulo não cansa de bater na gente, né? Paulo continua, verso 12. O que a gente tem que ser ainda, meu irmão? Mansidão. Eita, o que é ser manso? Ser manso não é ser besta, tá? Tem gente que confunde. Ser manso não é ser besta. Ser manso é o quê? É ser amante da paz, é promover a paz. Onde você tem aqueles que promovem a guerra, a contenda, a briga, você é aquele cara que não. Você vai promover a paz. Você vai ser um pacifista, um pacificador, levando a paz. Paulo continua, você tem que ser o quê? Paciente. Oh, meu Deus do céu. Paciência, Débora e Eduardo, quando vai ensinar a Eva matemática, para a prova segunda-feira. Oh, Jesus. É um teste, não é não, amor? É difícil, meu irmão, ser paciente mesmo. É difícil. Mas eu sou santo, eleito e amado. Então você tem que fazer isso, tem que se revestir disso. Paulo continua. Além de paciente, aí verso 13. Verso 13 eu vou até ler para os irmãos dar aquela respirada, né? Estão preparados? Vamos ler o verso 13. Todo seguro nas cadeiras, não caiam. Vamos ler o verso 13, todo mundo junto. Diz assim, né? Olha o que Paulo vai dizer para a gente. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra pessoa. Aí Paulo, assim, destrói a vida da gente, né? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Eita, Jesus. Eu tenho que me revestir disso. Eu já vi tanta gente interpretando isso aqui errado. Olha, suportar significa dar suporte, né? Você ser a base para os outros subirem e vencerem. Não tem nada a ver, meu irmão. Suportar aqui, sabe o que é? É aturar. A palavra grega aqui é aturar. Pastor, eu não entendi. Sabe aquele irmão chato que ninguém aguenta? O cabo é muito chato. Eu estou pensando nos 10 aqui. Eu conheço poucos irmãos ainda aqui, tá? Então, fiquem tranquilos, não são os irmãos, certo? São meus irmãos de igrejas que eu já passei, que são mais antigos, então é o que está na minha mente. A gente está só há 5 meses, Mateus? 5 meses, né, Mateus? 4, 5 meses aqui, né? Então, eu ainda não conheci nenhum irmão chato, não. Mas nas minhas outras igrejas do tempo, né, eu tenho uns 5 irmãos aqui. Que é aqueles irmãos assim, chato, que... Sabe aqueles irmãos que a gente diz assim, irmãos, vamos fazer isso? Aí 10 irmãos dizem, legal, vamos fazer. Irmão ciclano, vamos fazer? Ele diz, não, eu acho errado. Eu acho errado e eu acho que vai dar errado. Vamos parar por aqui. Aí estraga tudo que você tem para fazer. Sabe esse irmão que você quer dar uma pedrada nele? Pronto. Aí o que Paulo diz para a gente? Suportem-se uns aos outros. Você tem que aguentar o irmão. E não só aguentar, né? Paulo ainda vai dizer o quê? Suportem-se uns aos outros e o quê? Aí ele continua, perdoem. A gente não pode nem ficar com raiva, Paulo. Pode não, tem que perdoar. Ah, mas o irmão é chato. Perdoe. Mas por que eu tenho que perdoar, Paulo? Aí Paulo dá a cartada final, né? Porque Cristo perdoou vocês. Se Cristo perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Aí você, meu Deus, eu não sou crente. Normalmente eu me acordo assim de manhã, irmãos. Eu não sei os irmãos, mas normalmente eu acordo assim. Quando eu leio um texto desse, eu passo o dia assim. Só minha esposa sabe, que eu disse, eu não sou crente não. Você, é uma das perguntas, eu já falei para os irmãos várias vezes, eu não me canso de dizer isso. É uma das perguntas mais difíceis para mim é essa. Eu quase fui reprovado na época quando eu fui fazer o meu exame pastoral, né? Que perguntaram assim, quando é que o irmão se converteu? Aí eu disse, hoje de manhã, quando eu li a Bíblia. Você é o quê? Eu disse, não, irmão, porque assim, eu não quero viver isso não. Eu não quero perdoar não, eu quero descontar o que o irmão fez comigo. Mas a Bíblia manda eu perdoar, então eu tenho que me converter. Então eu me converti essa manhã, de que eu tenho que viver isso aqui. Eu não quero não, mas eu tenho que me converter. É isso, irmãos. Então, conversão é isso. É todo dia você tem que viver isso aqui. Imagine, perdoar quem lhe fez raiva. Nem raiva você pode ter do irmão. Meu Deus do céu. E aí, Paulo fecha verso 14. Vamos respirar de novo? Verso 14. Acima de tudo isto,
Ou seja, Paulo ainda disse assim, olha, vocês estão achando que é pouco? Vou finalizar. E Paulo diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meu Deus do céu, Paulo diz, você tem que amar de forma completa. É isso que ele está dizendo, né? Amor como vínculo da perfeição. O que Paulo está dizendo? Você tem que amar esse irmão da mesma forma que Cristo lhe amou. Meu Deus, como é difícil. Como é difícil. E aí Paulo vai fechar aí o verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Paulo fecha seu argumento dizendo assim, como é que você tem que se revestir? Você tem que se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando, perdoando e amando aos irmãos uns aos outros e sendo grato por isso. Quer ser santo, meus irmãos? E eu termino aqui. Quer ser santo? Faça morrer a sua velha natureza. Qual natureza, pastor? Paulo ensinou para a gente aí, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, avareza. Paulo continua, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Faça morrer isso na sua vida. Mas não é só fazer morrer não, viu? Além de fazer morrer, você precisa expressar o quê? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando, perdoando e amando uns aos outros. É isso que é ser santo. Tem gente que acha que santidade é vestir uma roupa e sair voando na igreja. Não, isso não é ser santo não, isso é outra coisa. Não tem nada a ver com santidade. Santidade é você pegar aquele irmão que lhe prejudicou, que falou mal de você, e você está certo, porque quem falou mal de você foi ele. E aí você faz o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Porque no mundo, quando alguém faz um mal para a gente faz o quê? A gente espera o cara vir pedir desculpa, né? No reino de Deus não é assim. Quando alguém faz o mal contra nós, o reino de Deus, está lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz o quê? Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vá até ele e se reconcilie com ele. Então no reino de Deus você não espera, você vai lá e se reconcilia. Mas eu estou certo. Sim, mas você é filho do rei. Então vá lá e resolva. Mas ele está errado. Eu sei, vá lá e resolva. Mas é ele que tem que vir. Disse, no mundo é assim. No meu reino não é assim. Vá lá e resolva. Então, que Deus nos ajude a sermos santos desse jeito. Eu compartilhei ontem com os irmãos, né? Aqui na escola bíblica, que assim, Tessalonicenses, Paulo também usa um termo que é muito interessante. Paulo diz assim, se vocês vivem piedosamente, vocês sofrerão perseguição. Aí esse texto sempre me incomoda, porque o povo me acha legal. Né? Meus amigos descrentes, rapaz, Eduardo é tão legal. Né? Eu dou aula aos meninos descrentes, ele é tão legal. E não é isso que a Bíblia diz, cara. A Bíblia diz que se eu viver piedosamente, as pessoas vão me perseguir. Então, a Bíblia está errada? Não, quem está errado sou eu. Talvez eu não esteja vivendo santidade nesse nível aqui. Porque se nós vivermos a santidade de acordo com a Bíblia, você será perseguido. Você imaginou você viver essa santidade aqui? Você vai ser perseguido. Então que Deus nos ajude a buscar uma santidade profunda, enraizada na salvação de Cristo e no amor de Deus. Quando nós vivermos isso aqui, o mundo saberá que nós somos eleitos, santos e amados por Deus. Amém? Vamos orar.